Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Ligada na terra, ligada no céu, aqui eu, o Nilo, professor Nilo Davidson, nosso amigo Josiel Chagas, ó, nome de político, hein? E como diz aí o nosso patrão, já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo na minha, na sua vida. Essa live, ela alcança o globo terrestre. Tão bom, né? Tão bom alcançar aí o globo terrestre. Nós temos estado um pouco ausente aqui dentro, aqui no púlpito, porque o nosso coração, o nosso altar, a nossa mente é ligada nas coisas boas da terra e nós fazendo o melhor, né? O melhor para você que alcança essa live, o melhor aqui, para essa porta que foi aberta. Foi aberta por quem, Roseni Camilo? Por Germano? Foi aberta por Deus e Germano, instrumento de Deus na terra, para nos usar, para nos usar no bem, para a comunidade, né? Deus usa Germano aqui, não só aqui na rádio, Deus usa Germano em Campos, com esse grupo Aurora de Comunicação, esse complexo de comunicação, né? Essa rede. E sobre isso também hoje eu quero falar. Nós vamos conversar bastante, já que eu soube que eu andei dormindo aí no programa. Gente, olha, era Deus falando na terra, viu, Nilo? A gente tem aquela comunicação, assim, que acontece de repente, e aconteceu, né? Mas vamos seguir em frente, porque tem hora que o Senhor para, a gente ministra, e ministrou, né? Saúde, força, alegria e muita prosperidade para todos nós. Boa tarde, Nilo, que bom ter você aqui comigo, graças a Deus por sua vida. Obrigado, Roseli, obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço a você e aí a todos que estão nos assistindo na programação A Voz de Campos nessa tarde. Espero que hoje vocês possam, né, apreciar essa programação e possamos estar levando para vocês uma programação de qualidade. Legal isso, né? Muito bom. Tamires, filha do rei. Boa tarde, Tamires. Isso aí, Tamires. Sou sua irmã, hein? Porque eu também sou filha do rei. Sou filha do rei duas vezes. Meu pai era Reinaldo Camilo de Carvalho e no exército era rei. Mas sou filha do rei, todos nós aqui. Que bom que você está aí conosco. Nos ajuda, Tamires. Tamires, nome muito bonito, né? Tamires, né? Nos ajuda aí a compartilhar a programação, porque nós estamos verdinhos chegando agora, trabalhamos pouco aí esse compartilhamento. Nilo, eu estava falando com você um pouco antes sobre filosofia. Essa semana estou estudando muito filosofia na minha graduação. Do design, cultura, que boa. Olha onde eu caí, né? Logo na... Gosta dessa, né? Gosto muito. Filosofia é uma das áreas do conhecimento que mais faz com que a pessoa ela amplie um pouco mais aquele saber que ela está adquirindo e se especializando, porque na verdade, olhando assim, a filosofia ela pega um pouco de tudo, né? Ela consegue discutir diversos temas, desde a existência de Deus aos problemas sociais, as estruturas existentes e temas diversos. Então hoje, por exemplo, no mundo da modernidade, até hoje mesmo nós temos vários temas que são inovadores, que também, por exemplo, o próprio mundo digital, essa modernidade toda já é um meio de discurso filosófico, né? Como já havia
haviam muitos filósofos no passado que discutiam a metafísica, eram tempos diferentes, né? Discutiam a própria mente humana, essa questão do sobrenatural, a ideia política, a estrutura política, quais são as melhores estruturas políticas que poderiam existir, entre tantos outros temas. A filosofia ela consegue realmente pegar aquela coisa julgada e ela ultrapassa, podemos dizer, as coisas infaláveis, e aí a partir disso ela cria o discurso, porque ela começa a questionar certos temas, e esses questionamentos não são soltos, não são rasos, eles têm uma profundidade de pesquisa feita sobre as estruturas existentes e traz à luz, né, aquilo que poderia ser chamado de dualidade entre a verdade e a não verdade. Como que aquilo se tornou o que é e por que assim o é e qual a utilidade daquilo. Nesse sentido, para que aquilo serve, em outras palavras. A filosofia, ela é lógica ou subjetiva? Ela se media entre o lógico e entre o subjetivo? Eu acho que ela... Acho que eu tô mais difícil que eu acho que ela não é uma coisa acabada, pronto, ela é isto aqui. Não, na realidade ela vem realmente trazer aqui os dois lados do extremo. Ela vem trazer aqui à luz do discurso os extremos. Tanto a coisa já pronta e acabada por inteiro, como também cavar masmorras a toda a estrutura existente e encontrar os motivos por que aquela estrutura oficial se tornou tal como ela é e o porquê que ela assim o é. Então, nesse momento, você consegue observar que ela está no nível da apresentação, né, para o mundo como verdade última da coisa julgada, mas também ela vai lá no início de tudo e pesquisa, ela começa a questionar. É como o Nietzsche, o martelo de Nietzsche, né? Questionador de tudo, quebrando todos os paradigmas. E aí começa a fazer realmente as perguntas certas para poder trazer à baila, ao discurso, alguma resposta que possa convencer. Só que a proposta realmente da filosofia não é trazer nenhuma verdade absoluta, mas questionar as que são apresentadas no mundo físico, no mundo, podemos dizer, metafísico, no mundo espiritual, enfim, em todos os meios de conhecimentos e saberes da humanidade. A filosofia ela sempre vai ser ela vai se colocar como aquela que ela, podemos dizer, é de certo modo imparcial, mas também ela é aquela que vai fazer cutucar para trazer à baila, podemos dizer, o discurso saudável. Eu fiquei ontem na madrugada estudando o Fraser, não é? Sim, Freixo, né? Freixo. Negócio de filosofia parece que é da imagem, alguma coisa assim. Da imagem, né? Porque eu passo na área da comunicação, sim, do marketing, do TI e do design. Então, aqui, e se a gente... eu nunca olhei, hein, Josiel? Eu nunca senti essa visão. Eu acho que a maioria dos designers, aqueles que me perdoem, também não devem ter a visão do design ligado ao ponto, à cultura, né? E tem esse chamado profundo. A comunicação, ela tem esse chamado profundo à cultura, né? A educação tem, porque a cultura, isso sou eu, Rosane, falando. Ela é subjetiva, sim, né? Que vem no contexto das ideias para materializar algo novo para acontecer. A cultura ela precede a própria educação. Sim, com certeza. Ela tanto é assim que no decorrer do tempo, toda a modernidade que vai se apresentando, como por exemplo o próprio design, essa parte gráfica e tudo mais, essa parte ela vai acontecendo de uma maneira que ela vai acompanhando a modernidade dos tempos. E na apresentação ao mundo da modernidade, todos os tempos elas vão ter um meio e um fim dentro de margens, e vão estar dentro de bolsas, podemos dizer assim, apresentadas do tempo. Então o que eu quero dizer com isso? Antes mesmo dele, olhando para o passado da humanidade, todas as épocas e tempos dentro de uma certa modernidade teve um início e um meio e um fim. Então ali você consegue explorar o que era aquela modernidade naquele meio. É o caso de hoje, dessa modernidade toda, ela realmente entra para a história, porque ela consegue, de um começo a um fim, ela terminar ali nas margens para esse tempo.
sendo que tem muita coisa para acontecer com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, da ciência. O tempo nosso hoje, ele vai passar e vai parar em um certo tempo. Aí vai vir uma nova modalidade, um novo mundo, um novo método de pensar. Se pararmos para analisar 1998 até 2013, 2014 mais ou menos, o mundo todo praticamente vivia um tipo de avanço na modernidade da tecnologia. E hoje nós estamos em outro. E assim vai sendo. Aí veio agora o G5 e tudo mais. Quando você vai ver, as coisas vão acontecendo numa velocidade tamanha que nós paramos e vamos ver onde começou isso. E aonde isso vai terminar, porque vai vir uma dose mais forte. A tendência da tecnologia, o avanço da tecnologia é fazer com que realmente o mundo se torne muito mais veloz do que já é. Se você já com um controle remoto, você já consegue, nem precisa mais do controle remoto, até o senso, algo sensorial, você já consegue mudar muita coisa. Você abre uma geladeira sem precisar ir lá abrir ela com controle. A tendência é que todas as coisas que forem possíveis trazer uma velocidade maior com a modernidade, isso vai acontecer. E nossa época, nossa geração, se tivesse o poder de olhar para uma geração daqui a 50, 100 anos, nós ficaríamos assim, assustados. Porque existem coisas que nós vamos olhar e, poxa, nós não iríamos imaginar. Podemos até cogitar por causa desse avanço de tecnologia, uma vez que a gente, analisando a ciência, a tecnologia em si, o próprio estudo, por exemplo, da física quântica. Enfim, você começa a analisar isso e olhando para o futuro, a tendência é que muita coisa vai, podemos dizer, como se o ser humano perdesse um pouco daquela questão se mover e deixar que a tecnologia, a modernidade, ela avance. Mas é isso, eu acho que tem um tempo do começo e um fim. Força bastante a mente da gente, não força, Josiel? Dá pra eu pensar assim. Você já viu uma pessoa que gosta de estudar muito e pensar pouco? A ela aqui, olha. Não, é bom. Não, estudar é bom, estudar é muito bom. Agora, pensar, na verdade, a gente sempre pensa, né? Tem que refletir, né? Refletir, ver o que realmente aquilo quer dizer, tentar, né? Ver o que aquilo quer dizer, porque olhando o que você falou aí dessa questão de design... É verdade, é total cultural. Cultural do tempo, vai circular um tempo, tem o tempo de cerca ali, depois vai vir uma outra coisa maior, então ele vai parar dentro de um tempo, mas é cultural mesmo para um certo tipo de local, podemos dizer assim, de um espaço-tempo, ele tem um tipo de prioridade dele, aquilo é do meu tempo, mas vai vir um outro tempo que aquilo já vai avançar e aquilo vai ficar realmente na história como época. A gente olha muito como estética, pegou, fez, mas não é assim não. Né? Tem que ser trabalhado aí esse senso histórico de valores, né? Sim, claro. Porque nós estamos no tempo, nós passamos pela Idade Média, né? Época moderna, mas nós estamos entrando num novo tempo. Sim. E eu não sei, você pode me explicar melhor, porque todas as vezes, isso é meus pensamentos aqui, todas as vezes que a gente muda, por exemplo, saímos da Idade Média, né, que tinha toda aquela guerra religiosa, né, aquela contenção do poder, né, tudo aquilo ali, né, e viemos para outro tempo, né, para mais ali do iluminismo, sim, né, mas tudo vem com aquela pautado na estética. Sim. Na mudança de valores, do vestir, né? Na mudança do valor da comunicação, né? Da forma de ensinar. As pessoas, principalmente o brasileiro, ele esquece muito rápido o passado dele. Sim. Nosso passado é tão recente. A gente está sempre reclamando da vida, mas nosso passado é muito recente. Nós fomos escravos há pouco tempo. Sim. Né? Nós estamos saindo ainda desse tempo da escravidão. Nós ainda carregamos dores e amargura na alma. Nós ainda carregamos essas dores. Sim, verdade. E assim, com o passar do tempo, a gente analisa o que aconteceu na história da humanidade dentro de todo esse período aí.
E pode ver que existiam tempos, é aí que as pessoas têm que se atentar para isso. Existiam tempos e épocas no mundo todo, em que foram descobertas certas coisas ou criadas certas teorias e colocado essas teorias, até então naquele momento, de época, como uma verdade forte, única e acabada realmente. E se tornou para hoje, o mundo atual, um momento histórico que serviu somente para aquela geração, porque com o avanço realmente de toda a tecnologia, o avanço da modernidade, enfim, várias descobertas foram feitas, aquilo ficou como um momento histórico. Porém, no passado, aquela geração acreditava que aquilo ali era uma realidade, que aquilo era a verdade do mundo, do universo. Então, se pararmos para olhar, com um olhar para mais de 2000 anos atrás, quantas coisas não já aconteceram que fizeram com que gerações passadas foram tidas hoje para algumas pessoas que até mesmo com um olhar crítico, mas não com um olhar cuidadoso, elas criticam as limitações daquela geração. Porque havia uma limitação. Elas não tinham como saber o que nós temos hoje de conhecimento e de acesso ao conhecimento e tecnologia. Então, muitas pessoas, por falta de conhecimento também e consciência, criticam gerações passadas de acreditar nisso ou naquilo outro. É a falta de respeito, né? Respeito. Quando nós chegamos lá no Oriente, nós encontramos uma cultura de respeitabilidade aos idosos, aos anciãos, Sim. né? A própria palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? É inspirada, né? Espiritualmente, fala sobre os anciãos. Sim. Estão lá em Apocalipse, né? As pessoas idosas, o conhecimento, o senso comum. Sim. Mesmo que as pessoas não respeitem, muitas vezes os idosos, coisas costumeiras nossas do dia a dia, nós trazemos da nossa cultura. Sim. A nossa cultura familiar, o nosso esboço, né? Da nossa, tanto estético quanto ideológico, vem da nossa cultura familiar, que vem dos idosos. Sim, né? Isso aí. Nosso tempo, graças a Deus, é um tempo de jovens. Sim. Né? E agora nós estamos vivendo a última geração, eu posso arriscar e dizer isso, que a nossa geração, quando mais jovens, nós pegamos ainda a TV em preto e branco, que você trocava o canal indo lá, aí botava um bombril para não ficar chiando a TV. Enfim, essa geração da TV em preto e branco, ela está indo embora. É a última geração que vai se misturar com essa nova geração. Ainda tem TV em preto e branco? Me explica. Eu acredito que só para colecionadores, mas a nossa geração dos anos 80 e início dos anos 90, que ainda tinham a TV em preto e branco, é a geração que está indo embora. E vai ficar só a geração, por exemplo, do início da internet, daqui a algum tempo. Então nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade. A humanidade da geração dos idosos de 70, 80 anos, que foram aquela geração ainda da década de 50, 60 e 70, são as últimas gerações. Poucas pessoas nós temos aqui ainda na humanidade dos anos 30 e dos anos 40. Ainda temos, mas poucas. E daqui a pouco a geração dos anos 50 vai se acabando toda. Geração dos anos 60 ainda um pouco mais, vai durar um pouco mais. Mas o que acontece? A geração dos 40 anos para cima, daqui a um tempo vai embora dessa humanidade e vai ficar somente a garotada. Essa geração atual. Então é preciso realmente se olhar mais cuidadoso em relação às verdades e às estruturas que existiam em um tempo, ao qual a gente vai olhar para ele sim com um olhar mais cultural, de época. Era assim, é igual o contexto bíblico. Certa vez lá em João 8,44... Peraí, stop. Vai olhar com um olhar cultural, sim, porque vai falar, faz parte do passado. Exatamente. É coisa antiga, uhum, não é isso? Nós temos ali, o nosso Chagas aqui, José, ele tem me ensinado a olhar o Instagram. Nós estamos ali a Mary Santos, né, o desenvolvimento de gestão,
Isso é bom, hein? O Rodrigo Soares entrou, vamos entrar, gente, aqui, participar conosco, né? Nós somos assistidos aí pelo pessoal aí do município, quero mandar um abraço para todos aqueles que estão aí ligadinho conosco. Então vamos falar aqui, se nós não fizermos nada para mudar a terra, nós passamos e ninguém lembra mais de nós. E o problema que a gente vê também é a questão que as pessoas podem dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Se cada um fizer a sua parte de criar o respeito recíproco pela outra geração, pelo outro que não sou eu, mas que pensa diferente de mim, por diversos aspectos culturais, de tempo, enfim, familiar, se nós não desenvolvermos isso no mínimo com os que nos cercam, esses que nos cercam nem sempre, claro, eles vão absorver esse espírito. Mas é o que eu digo, é como que se você realmente você não é melhor do que o outro por ter uma geração mais resistente para os infortúnios do mundo agressor, mas você tem uma sabedoria na vivência com os infortúnios. A nova geração vai desenvolver isso de uma outra forma, mas eles são mais imediatistas. Nós conseguimos aguentar uma fila de um banco, às vezes em silêncio, né, no livro, mas a nova geração já não consegue. Então, já devia ter acabado. Tem coisas que não precisa mais. Gente, até vou aproveitar, abrir aqui esse leque que nós estamos conversando, graças a Deus, estou tendo a oportunidade, né, da gente conversar aqui. Não é mais necessário a gente sair, eu sei que está mudando, mas a gente ir para fila de hospital para marcar médico, graças a Deus diminuiu bastante. Muita coisa. De primeira as pessoas dormiam na fila, né? A gente consegue lembrar. Eu até ando indo aí no Sistema Único, quero até agradecer alguns amigos meus que têm me ajudado. Minha experiência aqui no Centro da Mulher foi horrível. Isso aí. Foi horrível. Deu, né? Só deu 2 anos, não consegui fazer um exame para fazer uma biópsia. Mas tem alguns amigos aí que tem, vai por aqui, vai por ali, né? Porque o sistema tem que ser preparado para atender autista, gente. Eles falam tanto de autista, mas não sabem atender autista. Que absurdo, né? É porque tá na moda falar de autista? Me diz. Isso aí pra eles agora virou questão de cereja do bolo para cabo eleitoral e tentar com isso trabalhar alguma coisa em relação à reeleição. A eleição, é isso. Normalmente. É verdade, você sabe que eu lido com algumas pessoas que são da terra e ainda acho que autista, ele não pensa, né? Ele ainda lida com certo preconceito ainda, né? Muito ainda. Ainda lida com certo preconceito. Mulher no Brasil, idoso, mais o quê? Jovem negro na comunidade, não tem vez, não adianta. Eu assisti um filme esse final de semana, As Mil Vidas de Tape, do dono da Adidas. Já assistiu, Josiel? Assiste na Netflix. É a lição que ele passa. Eu pego alguns pedaços dele que eu acho muito interessante. Ele fala que a proporção de um jovem da comunidade ele ser ou um político, ou ele chegar a um cargo político, ou ele chegar a um empresário, é de 1 milhão e 1. Você concorda com isso, Nilo? Porque eu sou, podemos dizer assim, prova viva disso. Eu fui criado no Complexo do Alemão e nunca tive oportunidade alguma. Você nasceu aqui no Farol? Nasci em Goitacazes, em Campos, né? A minha família é da Baixada. Aí fui embora pro Rio bem bebê, assim, podemos dizer, bem criança, e fui criado lá. Então, na juventude, na vida adulta, lá não tem, pelo menos não naquele momento, e não, é aquilo, a gente não pode generalizar, mas pela experiência lá na comunidade, não tem vez. Você não tem vez. Se você não lutar individualmente, vai surgir periodicamente uma outra ONG, um ou outro movimento na comunidade, tentando trazer o esporte, o cinema, alguma coisa, enfim, algum curso, mas isso parece que é uma migalha que cai da mesa. Não é uma coisa assim que possa realmente trazer uma evolução em massa. Mas aquilo daí, na verdade, é como se fosse passar uma pomada na dor.
Porque se o jovem de uma comunidade, seja no Rio de Janeiro, na Bahia, seja lá no Acre, seja onde quer que for, se ele não individualmente não correr atrás para se tornar alguém na vida e fazer a vida ter um sentido, ele vai se tornar uma pessoa realmente medíocre. E por conta do Estado, o Estado não tem hoje estrutura, porque dinheiro tem, mas hoje ele não tem uma estrutura para dar ao jovem condições da comunidade, por exemplo, de ter uma vida digna. Dinheiro tem, falta projetos que atendam as necessidades de quem está lá na ponta. E a ponta é onde, né? A ponta é onde precisa de entrar para dentro desse contexto cultural. Sim. Olha, parece que eu não tô dando atenção porque eu tô aqui, ó, mas eu soube, ó, né? Eu vou prestando atenção ali e fazendo aqui. Aí a gente volta pro contexto das ideias, do contexto da reflexão, né? Aí você falou de massa. Essa construção também de massa humana impede o pensamento, o livre pensamento. E aí você falou de palavra, né? Aí vamos lá de novo naquele livro que eu preciso ler mais. Você tem lido bastante aquele livro, Josiel? O livro da sabedoria, aquele livro inspirado pelo Espírito Santo. Quando Deus fala o quê? Se a gente conhece a verdade, a gente é livre. Conhece a verdade e seremos libertos. E o povo perece por falta de conhecimento. Tô falando de política, eu tô falando de tudo. Eu tô falando da religiosidade, das amarras da religiosidade que constrói massa, né? Que muitas vezes descaracteriza valores. Eu tô falando da massa política que muitas vezes desqualifica necessidades, desqualifica a igualdade. Porque agora mesmo, quando eu vi, o motorista falou assim: se fala igualdade no país, mas isso não é verdade, porque nós não temos esse direito de igualdade. Aí muita gente fala assim: porque não aproveitou a oportunidade. Meu pai falava todo dia comigo: se eu tivesse a oportunidade que vocês têm, teria feito muito mais. Mas ainda não estão limitadas as oportunidades? Eu acho que enquanto tivesse eternizado a inconsciência no país, não vou dizer nem no mundo, vou falar do Brasil, a inconsciência, esse fla-flu de direita e de esquerda, esse pensamento... Fla-flu é ótimo. Você é o quê, Gesiel? Fala aí pra gente ouvir sua voz. Fala aí pra mim ouvir sua voz. Fala aí pra gente ouvir. Você é Flamengo ou Fluminense? Cuidado que vai falar, hein? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Você é flamenguista, né? Então tá bom. Entre 10 brasileiros tem o quê? Tem um botafoguense. Você é mais pra Fluminense? Legal, meus parabéns aí, o povo fluminense, porque conta com mais um excelente adepto, que é o Josiel. E você? Eu sou Flamengo. Tinha que ter um no meio, gente. Não adianta, tem que ter um no meio. E modéstia parte na época de Maracanã e de torcida organizada. Eu tenho um filho que é Botafogo Larará, né? E eu tenho um que você que estiver no grupo, que 4 ali, 2 forem Flamengo, ele vai dizer que ele é Flamengo. Se 2 forem Botafogo, ele é a voz da maioria. Aí de vez em quando ele aparece dizendo que ele é um time, eu falo, você, rapaz, não se define. Então, mas eu acho que essa questão aí vai ser assim mesmo. O problema das pessoas, elas terem um pensamento de inclinação, de convencimento, realmente por quem ela está sendo influenciada. Ela tem que analisar. Você acha que o povo é influenciado? Sim, ou ele vai para onde é melhor para ele? Não, por exemplo, a própria massa nas comunidades, por exemplo, Complexo Alemão, tiro como exemplo lá, quase 900 mil pessoas. Tem gente que diz que lá tem 70 mil. Não, 70 mil é só em uma favela. Ali é um complexo de comunidades. Então aquela massa ali, entre aspas, podemos dizer, não está nem aí para política. Ela quer mais que alguém more, entre aspas, a mão dela no dia de eleição, né? Então é um povo viciado, já acostumado assim em várias cidades. Então é um Estado abandona as comunidades
e domina a massa. Existe um livro de Etienne de Lavoisier chamado A Servidão Voluntária. E tem outro livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. São dois livros, são dois livros muito interessantes, que falam um pouco desse sistema que é político e que realmente, quanto menos pessoas tiverem acesso aos conhecimentos, melhor para o sistema, porque é estrutural, não só no Brasil, mas em diversos países, principalmente esses países como aqui nossos vizinhos, Venezuela, né, Cuba, países que nós vimos aí a miséria chegando aos poucos, quando foi ver se alastrou, né, e aqui no Brasil isso está acontecendo também com pessoas extremas, né, de direita ou de esquerda, seja qual for, mas são pessoas que são influenciadas por um tipo de pensamento. E aí eu penso, poxa, por que eu penso como eu penso? Quem foi que me influenciou e por que eu estou seguindo essa ideologia? Aí é questão de pensar, isso faz bem a quem? Isso vai atingir a quem? Bom, as ideologias, você tem o direito de ser a favor ou contra o aborto. Você tem o direito de saber se você é a favor ou contra a liberação das drogas, que são assuntos complexos e bem polêmicos. E direito de manifestar sua opinião. Isso, né? Opinião. Aí quando você dá uma opinião a favor ou contra, você é demonizado por uns e louvado por outros, e vice-versa. E aí fica aquele fla-flu político de que, seja dentro de um município que o pau come solto. No dia de eleição municipal já era. Aí é fla-flu, o jogo é em casa. Quando é eleição nacional, aí vem aquela guerra, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, e aí vem aquele... Horrível, né? Essa guerra, né? É uma guerra assim, muito infantil. Eu chamo adultos infantilizados, cadáveres adiados, adultos infantilizados. Porque eu acho assim, se você vai abrir a despensa da tua casa, e se lá tiver cheio de comida, a sua geladeira tiver com carne e tudo isso, a culpa não é do Lula nem do Bolsonaro, é da sua competência, é pelo aquilo que você produziu como pessoa e profissional. Você alcançou cargos que você conseguiu pela sua competência. Então, quando a pessoa está aí com muita inclinação ao extremo, a uma ideologia, é que ela já virou escrava inconscientemente daquilo. Ela já é presa aquilo. Ela não pensa mais. Não, ela não quer mais saber. Ela discute e briga na rua por causa de política. É igual o povo que é Flamengo. Exatamente. Né? É igual o povo que é Flamengo. Doente Se mesmo. encontrar com o Fluminense aí na rua ali com a bandeirinha, briga. Eu tô brincando, hein, gente? Tem um monte de amigo do Fla-Flu aí, pelo amor de Deus. Não. Mas é brincadeira mesmo. E você vê que eu sou botafoguense. E por que eu falo que são adultos infantilizados? Sabe por causa de que eu digo que são adultos infantilizados? Se você pega um jogo de futebol, por exemplo, você vai ao estádio de futebol, eu sou Flamengo, o outro é Vasco. Aí vamos dizer que eu sou vizinho do rapaz. Poxa, o cara me ajuda, eu ajudo ele sempre. Do nada a gente vai pro Maracanã. Chega lá, nós somos inimigos daquele momento. Eu não sei se ele tá lá ou não, mas do lado de fora vai sair uma briga. Eu, com a revolta, posso fazer uma maldade com um cara que é meu vizinho e meu amigo por causa de um futebol. Isso se dá também na política. O tempo da ignorância. Ignorância total. O tempo da ignorância. A gente precisa sair. Aí quando eu vim aqui pra a Rádio Aurora, eu agradeço muito a Deus, viu? Porque eu queria trazer essa conversa que a gente tem hoje. Qual era o meu objetivo? Eu sempre tenho algo assim na mente. Acabei de falar com o José, vem coisas novas aí, maravilhas, que vai acontecer na nossa programação. Eu queria trazer esse nicho cultural, porque é um tempo, é igual, né, na minha categoria. Eu sonhava com o tempo que as pessoas lessem o jornal. E hoje as pessoas têm grupo, debatem. Às vezes eu fico até um pouquinho fora assim, do grupo, assim, né, devendo serviço para eles. Mas o que acontece? E também não gosto de muito debate que é chocar as pessoas. Sim. As pessoas merecem respeito. Sim. Mas por quê? Porque a gente tem o direito de pensar sem humilhar, sem constranger, sem maltratar. Essa semana soltaram lixo, me perdoa, gente, porque eu também estou julgando, mas eu falo que é lixo porque eu vi aí, exposto aí, uma mulher de um político importante do país. Não sei se você viu. Não. Soltaram ela, né, de forma exposta, nua. A mulher merece respeito, seja ela a mulher de quem for. Ela merece respeito, não é isso? Seja qualquer trabalhadora merece respeito. Então, não é porque ela é mulher de A ou de B que as pessoas têm o direito de expor como expuseram essa mulher.
né? Eu não estou me colocando politicamente. Eu estou me colocando numa situação feia, né? Porque a gente começou falando de comunicação, de cultura. A comunicação, ela requer muito esforço, né? A comunicação requer muita responsabilidade de quem faz. Hoje está tudo muito aberto. A gente precisa ter cuidado com o outro ser humano, né? O próprio existe uma coisa muito forte que aconteceu na filosofia. Existe um filósofo chamado de Diógenes, e então chegou podemos dizer assim, um grandão, figurão, para ele e falou assim: Diógenes, se eu não fosse o imperador, podemos dizer assim, eu seria igual a você, desfazendo do outro. Eu seria igual a você. Em outras palavras, Estou compartilhando. Ou seja, eu seria igual a você, um Zé Ninguém. Se eu não fosse o imperador, eu seria igual a você, um Zé Ninguém. Então ele vai e olha para aquele imperador e diz para ele: tudo bem, eu não estou me importando nem um pouco com a sua grandeza. Por favor, saia da minha frente, que você está tapando o meu banho de sol. Então, nesse sentido, o mundo está pegando fogo. E você em paz no estado de ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Enquanto um está com o extremo de direita e de esquerda, extremo religioso, extremo isso, extremo aquilo, o cara que está resolvido na vida, deixa o mundo pegar fogo. É como um ditado que diz: sirva-me um café, porque o mundo acabou de terminar. Porque eu olho lá para fora, eu só vejo brigas, discussões, eu vejo ódio. Dentro do discurso no Supremo Tribunal, ódio. Na política e no Congresso, ódio. Eu olho para novela, ódio. Eu olho para reportagem, morte, ódio. Cara, eu vou fazer o que da minha vida? Vou pegar um livro para ler. Porque eu olho a reportagem, é só desgraça. Deixa eu repetir. Eu tenho que aprender essas coisas. Sirva-me um café. Porque o mundo acabou. E aí, quando a gente vê tanto ódio, a gente tem que fazer o quê? Pegar um livro e pra ler, porque se você entra numa... E tomar um café. Você tenho que comprar uma cafeteira. Você olha a TV, é discussão, pra qualquer lugar, Supremo briga, tudo, você não vê a paz, você não vê ninguém promover paz. Olha, já que eu falei mal ali da questão do centro da mulher, eu tenho que falar bem também, que eu tenho visto que o prefeito da cidade, com os Bacelar, que, né, eu quero mandar um abraço pro Marcos Bacelar, que é da antiga, eles têm promovido a paz, né? Talvez o presidente da Câmara nem agrade, pela forma que ele tem mantido a paz junto ao poder público mesmo, né? Um toma lá, outro dá cá, né? Assim mesmo. Eu observo as fofocas aí dos jornais aí, um toma lá, põe um daqui, outro dali, mas a gente vê aí essa sensibilidade nesse momento. Tem que ter. Que quando, né, nós tivemos o Fábio lá na Câmara, guerrearam muito contra ele, atrapalharam até um pouco, ficou uma coisa feia na cidade, mas graças a Deus, Fábio tá vivendo em paz, a Prefeitura tá vivendo em paz e a Câmara tá vivendo em paz. E até semana passada, eu observei que fizeram, acho que uns 4 aditivos em prol da mulher. Até achei legal isso, porque... estamos chegando. Agora é momento de articulação, porque está próximo aí do ano eleitoral, então tem que ver com quem e a quem eu devo atingir, quem vai fechar, quem não vai. E aí é o momento de ir lá dentro, nos bastidores, começar a dialogar. Porque até as votações que vão acontecendo nas câmaras municipais do Brasil afora, são 5.570 municípios no Brasil. Então são 5.570 câmaras municipais. Nesse sentido, em todo o país, você vai ver essa questão agora. Até o meado de outubro, mais ou menos, podemos dizer, entre aspas, ou eu vou ferir muito, dependendo do município, vou ferir muito a posição, ou vou ter mais ou menos esse momento de, podemos dizer assim, de apaziguar mais ou menos as coisas, porque é o momento de articular, é o momento de sentar para ver quem vai vir comigo ou não no próximo ano. Então toda essa parte, esse enredo, esse ensaio vai começando a acontecer nos bastidores. E quem acompanha a programação da Câmara Municipal, quem acompanha lá pessoalmente ou pelas mídias sociais, vai ver que de fato existem os momentos épicos, que são os momentos de o camarada tá cabeça quente, tá ali, mas você tá vendo realmente uma questão agora mais calma, daqui a pouco começa a pegar fogo de novo. Isso aí é normal, porque isso aí sempre aconteceu, isso aí nunca vai terminar.
Eu acho que, assim, saindo um pouco do contexto de direita ou de esquerda, mas olhando de um olhar imparcial por cima, eu não vejo solução, por exemplo, no sentido de que eu não precise mais usar Maquiavel como meu instrumento podemos dizer assim, meu primeiro instrumento de defesa, porque eu preciso fazer o povo me odiar, mas também preciso fazer eles me amar. Eu tenho que fazer o jogo de Maquiavel. Mas até quando? Porque para mim, assim, a política, na verdade, ela realmente é necessária, mas é um teatro. Muita coisa que acontece ali é proposital, tem um propósito para desarticular alguém, tem um propósito de tirar o tapete de alguém e depois, com isso daí, com essa estratégia, mudar alguma coisa lá na frente. Josiel, faz um favor para mim depois, bota aqui o Wi-Fi. Ao vivo aqui a cores. Achei muito legal a sua exposição. Você é uma pessoa com a mente altamente de conhecimento. Você vê que você passa rápido, porque você aprende rápido, né? E essa que deveria ser a nossa diferença na Terra. É pela mente. Não pelo que nossa família tem no bolso, sim, né? Claro, com certeza. Não pela a cor da nossa pele. Sim. Até eu acho que os nossos descendentes lá dos primórdios eram negros. Sim, né? Com certeza. Pela desqualificação que o negro tem sofrido durante o ano, pelas guerras, né? Tanto na urbanidade quanto na humanidade, né? Tudo isso, eu creio que com o tempo e também pela força da cultura. Sim. A cultura negra, né? Ela traz uma força, né? Ela traz a arte é inspirada pelo poder divino. Sim, com né? certeza. Então, tudo isso aí, eu tenho certeza que nós somos, obrigada, viu, Jean? Nós somos gerados pela sabedoria. Sim. E disso o tempo não escapa. Né? Dessa sabedoria o tempo não escapa. Não pode, eu falo não pode, gente. Nós brasileiros sermos a terceira prisão no mundo. Não pode, a conta tá feita errada. Nós sermos o terceiro país carcerário do mundo, né? Não termos ainda um padrão de reinserção social. Nós não termos aí, a minha conversa sempre vai ser a mesma. A minha conversa, estou falando ali, questão de mudança política eleitoral, mas a minha conversa, porque isso parte do meu ser. Eu não aceito dizer que o SUS, ele tem tudo a ver com as pessoas que se viciam em droga e ainda não há grandes projetos dentro da reinserção social. Eu estou falando isso porque nós somos bastante vistos, nós somos bastante acompanhados. E eu espero em Deus que essa conversa que nós estamos tendo aqui alcance alguém. Porque a droga, o vício na droga, o vício é um grande mal. Então, se a questão é de saúde, já era para nós termos locais que cuidassem dessas pessoas viciadas. Através do sistema único, mas já era para ter grandes projetos. Você vê esses grandes projetos? Olha, pode acontecer em momentos, podemos dizer assim, bem específicos, porque na realidade não é propósito de fazer algo que venha beneficiar todos. Eu não consigo enxergar, politicamente falando, socialmente falando, algo que venha, seja do poder do momento, seja alguém de direita ou de esquerda, seja lá quem for, eu não consigo enxergar alguém fazendo o bem para todos. Eu preciso fazer como político o bem até certo ponto, mas eu não posso dar o bem para todos. Que bem seria esse? Tudo bem, o basicão tá ali. É a saúde básica, a educação básica, que basicão ainda basicão mesmo, muito básico. Nós então na comunidade temos o basicão. Se eu entro na prefeitura, por exemplo, eu tô lá na mesa, o que eu tenho como recursos hoje para poder mudar alguma coisa? Bom, tudo que eu tenho ali são algumas coisas que eu tenho que distribuir para cada setor e obviamente eu não vou alcançar todo mundo, e mesmo porque de fato não é o propósito de nenhum prefeito.
porque ele tem que colocar ali alguém na rede. Não adianta. Tem que colocar o controle sobre a massa. Agora, se tivesse um plano... A massa já é pronta. A massa é mais organizada, às vezes, que o político. A massa que agora, olhando no olhar macro no país, piorou. Porque aí quem viaja muito, por exemplo, você vai para Mato Grosso, você passa você vai pelas estradas montanha fora, você passa em vilarejos, montanhas, casas com uma vizinhança aqui, outra lá embaixo, e por aí vai. Você tem tanta gente nesse país continental que você tem uma diversidade muito grande. Aí você vai para outro país, por exemplo, a Itália. A Itália é um país pequeno, tem estado, por exemplo, Minas dá dois países de Itália. Enfim, aí você pega um país daquele pequeno, que entre aspas é fácil de você administrar, dar uma educação de qualidade. Agora, um país igual ao nosso, que tem uma estrutura totalmente diferente, histórica, não é propósito nenhum de nenhum governante colocar todos para prosperar, todos para alcançar a educação plena, todos para terem acesso a uma saúde plena. Por quê? Isso custa dinheiro. E se eles fizerem esse dinheiro todo ser colocado para essa gente, eles perdem aqui. Aí tem banqueiro, olhando em nível nacional, tem banqueiros, tem multinacionais, enfim, a gente já sabe as corrupções que acontecem. E aí vem para dentro dos municípios, já tem também todo tipo de estrutura e de esquema. Quem entra lá dentro sabe, eu já fui candidato a vereador por 2 vezes, fui vice-presidente de partido, então a gente sabe que lá dentro acontece cada coisa que é assim, você vai dizer, meu Deus, é assim? É assim que funciona. E você tem que ir nesse jogo. Se você não for, entre aspas, você não vai fazer as partes do grupo. E é por conta disso que muitas vezes eu me afasto e eles me puxam. Então deve ser por isso. Eu me afasto e eles me puxam. Porque eu olho assim e falo, cara, não tem sentido. Não tem sentido eu pegar um jovem negro e falar assim, você tem uma cota, pô, o que há? Vocês são animais? Eu sou contra a cota. Eu sou a favor de todo negro ter direito a uma faculdade. Não é cota. Todo negro tem que ter uma faculdade. E é muito difícil, né? Você saber, hoje então a gente é escravo aí dessas estatais aí, dessas cota, pô, isso não existe. Hoje em dia a gente vive nesse dilema. Na verdade existe assim, quem pode e quem não pode. A gente não tá chorando vida. É quem pode e quem não pode. Pois é. Né? E aí tem que vender também a mente. Exatamente. Nós ainda estamos aí dentro dessa submissão, né? Arcaica, velha. Isso torna a unidade antiga. Pra você ver. Isso impede a evolução. Porque se o garoto ali, se ele estivesse dentro de uma universidade, eu tenho certeza que ele estava fazendo algo novo em prol do lugar onde ele vive. Ele estava promovendo o crescimento ali. E aí as questões ali urbanas que acontecem diminuiriam bem mais. Ele ia poder sustentar o vício dele, cuidar do vício do filho, sustentar a família dele, enfim, fazer o que foi proposto aqui na Terra, né? Que é o melhor da Terra para nós. Eu acho que a humanidade, assim, todas as pessoas merecem ter um sentido na vida, uma vida digna. Claro, obviamente isso é uma falácia, porque sabemos que tem pessoas abaixo da linha da miséria que só tem um alimento por dia. E olhe lá, se tiver, tem quem não tenha nada mesmo. Por incrível que pareça, nós temos uma vida privilegiada, graças a Deus, porque nós temos sim uma vida privilegiada. Se olharmos para o tanto de pessoas que não têm um alimento sequer. E aí você vê, poxa, lá, por exemplo, o Complexo do Alemão, tem uma moça lá, que é minha amiga, Maria Lúcia, que a gente chama ela de Lulu. Ela tem um projeto social lá muito bacana, mas quantas não foram as vezes que ela tinha que ficar indo lá pedir a um vereador um suporte para poder auxiliar, e aí muitas das vezes o vereador ia lá, mas cara, aquilo alcançava o mínimo de pessoas possível. Mas existem tantas outras demandas dentro de uma comunidade, não só a área cultural, artística, mas também a estrutura de educação. Como que você, diante do mundo digital hoje, você consegue educar um jovem numa comunidade onde ele vai, por exemplo, ver ali o super-herói dele é um traficante que está com fuzil no pescoço. É aquele cara que está armado. Ele é o super-herói para ele. E um policial não. É o senso comum. Ele é aquilo que ele vive. Nós somos aquilo que nós vivemos. Exatamente.
Ele olha para aquele traficante, para ele aquele cara é o cara. Eu tenho um segurança aqui, mas eu não gosto da polícia. Então na educação da comunidade é assim, eu não gosto da polícia, mas eu gosto do traficante, porque o traficante me garante que ninguém vai, por exemplo, roubar o meu celular na rua dentro de uma comunidade. Então você vê a inversão dos valores. O Estado não me dá a condição, mas tem que me dar dentro dos limites da minha comunidade. Sair dali, por exemplo, Zona Sul do Rio, você amassa tua roupa e anda lá. Vamos dar uma olhadinha ali, Assim, quem tá ali, vamos ver. A Mary, já tinha falado, desenvolvimento, Rodrigo Soares. A Simone Peixoto, boa tarde, Simone. A Cristiane, escritora, boa tarde, Cristiane. A Poliana, o Zeni Camilo tá aqui porque eu entrei aqui no meu Instagram. O Tags Rangel, Tags é aqui da casa, é meu primo Tags, filho do Assis Rangel, que aniversariou agora. O MDA Azeredo, seja bem-vindo, a Poliana, fiquem à vontade. Na verdade, eu tenho uma rede imensa, né? Mas o tempo às vezes urge e a gente acaba fazendo aquilo que a gente, né? Mas nós vamos aos poucos trazendo o nosso pessoal da rede para estar aqui mais presente a cada dia. No momento é o corre de todo dia. Mas, ô Nilo, então esse capital de ideias, que a ideia, o valor do que nós pensamos é o principal capital. É esse que é impedido, essa que é a verdadeira prisão. É porque você está ali achando que aquilo ali é o ângulo certo das coisas e que, por exemplo, como nós estávamos falando, só para poder dar isso como exemplo, se um jovem cresce achando que o policial é inimigo, na ótica dele, pelo condicionamento dele, é aquilo que foi ensinado a ele, assim, não ensinado, mas ele está nesse meio que você falou, né? Ele está fechado naquilo dali. Quando ele sai daquilo ali, tem que sair individualmente, porque é muito difícil o Estado dar a garantia que ele vai sair daquilo. Então, ao olhar dele para o policial, por exemplo, nesse caso, é que ele vai chegar batendo. É a cultura dali, ele vai chegar batendo e agredindo. Enquanto que o outro não, o outro vai garantir que meu celular não vai ser roubado. Então olha só como é que são isso dentro de comunidade. Saindo disso para a vida social comum, você olha onde eu vou ter segurança na rua, aonde eu posso ter segurança andando, por exemplo, com o celular. O cara vai falar assim, hoje é um assalto, eu não quero sua carteira, eu quero seu Pix. Então olha como o mundo vai mudando, as coisas mudam, a forma de escrever muda, até a forma de assaltar mudou. Então nesse sentido o mundo, a modernidade vai avançando, as coisas no mundo vão se condicionando de uma maneira totalmente diferente e aí vão começando a vir várias reflexões diante de um mundo caótico, complexo, difícil. Tudo é muito difícil de ser explicado e eu, por exemplo, nesse contexto, não acho que um político, por mais boa intenção que ele tenha, ele não tem a ilusão de que ele vai resolver todos os problemas do município dele, quiçá do Brasil. Do município dele, ele vai ajudar-se o máximo de pessoas que cercam ele dentro da ideologia dele. Mas o município mesmo não, porque uma pasta que ele coloca de um projeto, ele vai ou não, dependendo se ele é posição ou oposição. E aquilo ainda vai ser votado, e aquilo vai atingir quem? Vai ajudar quem? Tem coisas que estão acontecendo aos montes que a sociedade não está nem aí porque está acontecendo na Câmara. O que está sendo votado, deixar de votar. Tem gente que não sabe que é uma lei orgânica. Para que serve? Aonde está o limite dela? O que isso muda? Às vezes nem todos os vereadores sabem. Porque agora, essa época, é a época da negociata. Sim. Né? O que eu ganho aqui para comprar ali para continuar aqui. É isso aí. Né? Porque, na verdade, nós temos uma Câmara que nunca teve mulheres. Né? Então é utopia agora. Não, vou fazer para as mulheres. Não, vou me aparecer porque eu sou mulher. E, na verdade, nunca teve. Nunca houve esse cuidado de trazer pelo menos uma mulher eleita para a Câmara. Nunca houve. Então a gente é livre, eu não estou aqui para criticar pessoas, mas falar coisas comuns. Né? Falar coisas comuns a nós aqui. Né? Eu acho que assim, a gente tem que sonhar em realmente ter uma vida digna, mas eu acho que assim, o respeito pela diversidade, para mim, no meu pensar, eu sou de direita, eu confesso publicamente que eu sou de direita. No entanto, sobretudo, eu acho que o respeito com a diversidade. Então, por exemplo, se tem um vereador lá que ele é homossexual, beleza, tem que ter. O negro tem que ter, as mulheres tem que ter,
tá? Isso dentro da política. E se a gente olhar, por exemplo, para as faculdades, por exemplo, a cota negra. O cristão tem que ter, e como cristão mesmo, tá ali representando o pessoal o pessoal que batalha muito também, né, das matrizes, o católico, cada um representando o seu nicho. O universo. Porque, Roseli, eu não sei se você... Eu acredito que você deve saber disso. E eu acredito que muita gente que está nos assistindo deve saber disso. Se não sabe, depois pesquisa que vocês vão ver. Veja só na história da letra. Você tem uma noção mais ou menos quanto tempo foi criada a letra no mundo? A letra mesmo, a escrita. Lá na época dos Arsênios, um pouco mais de 5 mil anos atrás. Na época dos Arsênios. Isso. Aí você pega. Eles falam isso aí. Mas vamos dizer assim, daquela época pra cá. Eles viveram 5 milhões. Você já imaginou, você em casa deve saber, se não sabe, pesquisa depois. Você já viu, por exemplo, quantas religiões foram criadas na humanidade até hoje, falando quem é Deus? Foram mais de 100 mil religiões diferentes, não é igual não, é diferente. Pensando, por exemplo, vou dar só um exemplo. Isso aqui é Deus. Não, isso aqui que é Deus. Não. Cada época dizia que uma coisa era a realidade, tentando mostrar o que era... O próprio homem criando massas para infundir a sua realidade. Quando isso aí. Nós temos uma nova aliança onde Jesus tem 7 bilhões de seguidores, aí você com certeza nem todos estão ali divididos dentro dessas massas. Aí eu digo para você, como que você controla uma massa? Vamos dizer que você é presidente do país, ou você é um simples prefeito. Deixa eu ouço. Você vê como que como que você vai controlar isso, mas veja bem, como que você vai controlar a cabeça de uma pessoa que pensa que a realidade é essa aqui, por exemplo, se pra mim a realidade é essa aqui, mas pro colega ali a realidade é isso aqui. Então como você controla essa diversidade se você não tentar deixar cada um deles se representar? Se você impedir esse de se representar, ainda que no seu ver isso aqui é mentira, mas para ele é realidade. Se você não der tempo e espaço para ele, de uma forma ou de outra, ele vai se revoltar contra você. E isso vai criar uma guerra. Eu não vejo na política nenhum tipo de sensibilidade para tentar trazer a harmonia no sentido da prosperidade, da condição de você prosperar, de você ter estudo, de você ter uma educação, porque se você não faz parte do meu convívio, da minha inclinação, você vai ser o último dos últimos a ter alguma oportunidade, a menos que você tentar individualmente. Eu, como toda boa cristã, como todo bom cristão, né? Eu sou religiosa, sou da igreja congregacional, né? Mas eu, como todo bom cristão, boa cristã, eu gosto de quebrar paradigmas. E aí, né, quando você vem contra alguns pensamentos e valores que é implementado na massa, quando você pensa por você, já era. Você é um gato que tem que ter 1000 vidas. Agora eu entendo o título das 1000 vidas de tempo. Uma coisa interessante, teve uma vez que nós tivemos uma reunião da academia nossa, de uma das academias de letra, e eu não me esqueço disso. Te chuta pra cá, conversando lá sobre um tema na academia de letras, em uma das academias de letras, resolvemos fazer um agradecimento a Deus. Todas as pessoas ali reunidas. Quando nós fomos dar as mãos para poder agradecer a Deus, um dos que estavam ali presentes disse assim: me dá licença, eu não vou participar disso. Aí depois que a gente perguntou o porquê, ele falou assim: por que eu respeito vocês e eu quero que vocês me respeitem? Ele disse: eu sou da religião X. Quando ele falou, então o que a gente entendemos ali como acadêmicos, por exemplo? Calma aí, nós não vamos fazer exclusão de pessoas. Nós temos a nossa fé e você tem a sua. Não é por isso que você vai ter que, por exemplo, você é católico, não vai orar, vamos dar a mão aqui, vamos agradecer a Deus, não a nossa religião. Vamos agradecer ao Criador de todo o universo. Aí mudou tudo. Porque quando eles fizeram a roda para orar, nós falamos assim: vamos orar ao Deus da Bíblia, por exemplo. Mas quando nós falamos assim: não, vem cá, você acredita no poder do Deus Todo-Poderoso, então vamos crer aqui. É o mesmo Deus. Só que agora eu parei de dar nome. Já não é o Deus seu, nem o Deus dele. Vamos falar daquele que é o mesmo Deus. Exatamente. É só um. Quando você dá a mão e fala assim, quando você fala assim: eu sou isso, aí o outro já se sente, entre aspas, calma aí, vem cá.
Vem cá, você faz parte dessa criação. Gesiel, então bota ali o comercial do Imersão, então, ali. Deixa rodando ali, porque todo mundo fala, por que você não fala do Imersão? Eu falo, não, mas hoje eu vou falar um cadinho. Aqui, olha só, mas a gente continua com esse papo, com essa conversa aí é que eu gosto. Tem algo aqui que eu até vou te convidar para ir, convidar a Gesiel. Gesiel é o meu pastor, Josiel. Esse aí eu tenho medo do YouTube tombar, tá sem sono, tá? Né? Tá aí o Imersão. O Imersão é um encontro para que nós possamos somar valores, tá? Tá elencado o cristianismo, Depois você deixa rodando aí que a Imersão vai começar. É um encontro, é um evento. Vai ter pessoas de várias religiões, você está convidado. Nós vamos abrir na Igreja Batista do Rio de Janeiro, dia 27 de setembro. E vamos ficar 3 dias no sítio. É para construir massa? Não é para construir massa, não. Nós não temos essa pretensão. Nós vamos ter pastores de diversas... deixa rodando, tá? Deixa aí rodando aí. Nós vamos ter pastores de diversas denominações, pessoas cristãs, não cristãs. É mesmo pra gente viver juntos. Sim, é pra nós vivermos juntos. Qual é o tema? O tema é atos proféticos sobre a terra. Porque você bem sabe que nós temos muito poder. Toda hora uma porta se abre. O que atrapalha? A nossa mente, nosso coração. Toda hora vem algo novo. Aí a gente que, é afluência. Então é atos proféticos sobre a terra. E é o Imersão Rio de Janeiro. Nós temos chamado até Portugal, até os Estados Unidos nós já temos chamado. Isso é interessante. É uma nova fala. Uma continuidade. Depois eu vou te passar o comercial. Hoje tem live às 20 horas no Instagram do Imersão. É uma nova religião? Não, gente. É discussão de valores? Não, gente. Agora o Nil acabou de falar de um criador sobre todas as coisas, né? O tempo foi dividido em 2023. O criador mandou Jesus só pra falar pra gente ser amor, pra ser bondade. Ele disse que no grande dia ele vai dividir, né? Eu não tô aqui querendo pregar, eu nem gosto da palavra pregar, né? Não tô aqui querendo ensinar nada a ninguém, porque todo dia eu preciso aprender alguma coisa. Todos os dias eu busco muito a sabedoria do alto, do bem. Somos eternos aprendizes, do grande arquiteto do universo. Isso. Então, o Imersão é isso. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele permitiu que... Tô ficando bom em design, Gisele? Tô ficando... Cara, você procura a pessoa quer uma grana pra fazer 2 vezes por semana, não faz. Falei, não, já tô no marketing, agora tô na graduação também do design. Vou fazer direito, não? Fazer as coisas também mais ou menos é bobagem. Vou me aprofundar no negócio. Então, porque já faz o marketing, já faz o TI. Então, tem que saber fazer. Eu tô no treino aí. Tô sendo avaliada aí pelos amigos profissionais. Então, nós vamos pro Imersão dia 27, na Igreja Batista do Rio de Janeiro. Olha como a luz na coisa. Porque a Igreja Batista Centenária, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, abriu a porta para nós podermos abrir o Imersão. Agora me diz, há conceitos? Por quê? A Igreja Batista, vamos dizer assim, praticamente não tem pastoras. Mas abriu a porta. Sim. Né? Por quê? Porque entendeu que nós precisamos falar uma língua só. Nós precisamos ter a linguagem única. É um Deus único, você falou aqui. É um Deus único. Precisamos sair da superfície, acreditar no que nós ministramos. Se nós ministramos poder, se Ele nos deu poder,
nós temos esse poder. E você vê isso numa pessoa, por exemplo, equilibrada, uma pessoa equilibrada que ela, por exemplo, viaja muito, ela viaja países, lugares diferentes, ela tem uma percepção de universo, de mundo, da grandeza de Deus, de uma maneira que ela não se fecha dentro da comunidade dela, aquela coisinha ali, mas ela tem uma, poxa, Deus é tão maior do que uma simples coisa, ele é muito inexplicável, a gente tenta explicar ele, que eu agora me sinto ignorante, eu preciso de fato, com todo o meu conhecimento bíblico, respeitar o outro, porque de verdade, nossa, esse Deus é maravilhoso, você roda tudo e você vê diversidade na culinária, na música, na dança, nas religiões, você vê Deus em tudo, na simples coisa, naquela árvore que está secando, você vê Deus em tudo. E você, às vezes, assim, nós seres humanos somos tão ignorantes que às vezes nos fechamos achando que, né, aquilo ali é... Por isso a gente precisa fazer o quê? Sair da superfície, mergulhar, A gente mergulha para subir. Cavar masmorras aos vícios, levantando templos à virtude. Aí, eu tenho que aprender esse negócio também. Peraí, fala de novo. Cavar masmorra aos nossos vícios, né? E levantando templos à virtude. Isso! É tão fácil, mas ao mesmo tempo difícil para nós. Lembra que eu falei no início? Eu tenho dificuldade de pensar. Eu tenho dificuldade, não gosto de pensar. É aquilo, o outro é como se fosse o inferno é o outro. Eu tenho toda a verdade, o outro não tem, então o inferno passa a ser o outro. Mas tá tudo em nós. Tá tudo em nós. A cura, a divindade do Espírito Santo. Tanto que a palavra diz o quê? Gesiel, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor tá fazendo um programa crente. Gente, pelo amor de Deus, não me bota na caixinha, não me bota na massa, né? Porque eu vou lá, vou buscar. O próprio Jesus, teve uma vez que os escribas chegaram até Jesus e falaram: quem é você para falar de Elias? Lá em João 8:44, ele fala assim: quem é você falar antes de Elias? E ele fala: antes que ele existisse, eu sou. Aí quando Jesus falou para eles, que eram os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque nunca se firmou na verdade, é homicida desde o princípio, pai da mentira. Então, quer dizer, o próprio Jesus olhou para a estrutura deles de super santidade e percebeu que neles não havia santidade nenhuma. Havia algo fechado e que sempre apontava para o outro, que comia no sábado, porque não lavava as mãos. A massa. Por causa de, exatamente, aqueles costumes antigos. E Jesus veio numa modernidade, não mudar a lei de Moisés, mas para aprimorar e mudar o mundo, trazendo aquilo que era o principal. O que é Deus senão amor? E agora, né, sinais de tempo a gente já vê os sinais, mas nós sabemos da divina de Jesus. Olha, nós estamos na era do cristianismo. Esse tempo está se limitando a cada dia, né? E tudo que nos foi dado nos será cobrado, né? E nós não queremos dizer o outro que vai fazer. Nós queremos união, comunhão, unidade e amor. E hoje em dia você está vendo, não sei se você tem reparado, não sei se algumas pessoas já falaram isso comigo também. Estão falando muito nos últimos tempos sobre a vida extraterrestre, a vida de ETs, de vidas em outros mundos. Estão falando muito sobre isso. A NASA está para revelar, a NASA está para revelar uma documentação oficial que está guardada a 7 chaves à humanidade. Tantas coisas que estão para acontecer. Aí os cristãos, os teólogos e tudo mais, já falaram em alguns documentários para ficarmos vigilantes, porque vão tentar distrair para, por exemplo, diante da toda a modernidade, digamos, isso é um exemplo, colocar no céu uma imagem por uma máquina, para dizer que aquela imagem nas nuvens seria a vinda, por exemplo, do Senhor. E por tudo isso aí você começa a ver... a briga da terra plana. Aí você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, observando a internet. Tem que pensar, gente. Exatamente. E pesquisar bastante em fontes reais e verdadeiras, para não cair no conto do vigário, né? Senão já era. É verdade, às vezes eu não sou aquela, né? Mas às vezes eu paro na esquina, converso com os amigos, né? E a gente vai lá, encontra um pastor, um ex-pastor, ou alguém que não é cristão, a gente senta ali, porque a gente tem poder e não usa esse poder. Sim. Se a gente mexe com o tempo espiritual, nós vamos receber poder espiritual. Ontem ou anteontem, eu ouvia uma pessoa ministrando, um pastor muito conhecido, ele tem 245 mil seguidores na live dele, e ele falou que
não pode usar alguns nomes na religião, que algumas pessoas presas à religiosidade criticam, tipo sensibilidade, percepção, mas pode usar revelação. Então, nós precisamos nos abrir no tempo para as coisas que Deus tem para nós, as coisas boas, né? O que é ministrar, profetizar sobre vida, profetizar sobre o estado do Rio de Janeiro, porque você pode, eu posso, Josiel pode profetizar, abençoar a terra, abençoar a casa, abençoar ali o centro da mulher. Sim. Que eu falei, mas aí eu não estava falando com palavras de bênção, abençoar a prefeitura, abençoar a Câmara, abençoar essa pessoa que está lá. Eu, por exemplo, a pessoa que está caída na Praça Salvador, mas dá comida, mas a bênção espiritual sobre aquela vida, o cuidado ao nível psicológico dele, né? O tratar do outro. Eu levo em consideração, por exemplo, quando chega, eu como corretor, né, e responsável do setor, chega cliente lá falando assim, tomara que agora Deus me abençoe. Não tomara que Deus te abençoe. Ele já abençoou. Tem que receber. Agora é a hora de você sentar. Então, assim, você vê em tudo que você vê na sua profissão, você vai fazer uma ação ao qual a mão direita não precisa mostrar a esquerda o que está fazendo, mas você vai fazer uma ação beneficente e você vê que aquilo dali, quem que colocou você ali? Você poderia estar em casa descansando, mas você teve um chamado para ir lá e como diz assim, quem sou eu para estar aqui diante do Senhor, pecador, cheio de erro. Mas Deus fala assim, eu não quero saber, eu quero você aqui, você vai fazer isso aqui. E a gente tem que fazer. E você sente um chamado tão forte que você não consegue dizer não. E você mesmo cansado, você vai. E assim, é muito interessante que é uma energia que você não controla. Essa energia, nós somos uma energia e lançamos ao universo o que nós temos dentro de nós. Então, você está do lado de uma pessoa negativa, ela fica reclamando o tempo todo no seu ouvido de tudo. Mas quando você está do lado de alguém positivo, ela te incendeia, ela te contamina para o lado bom da coisa. Ela fala, vai dar certo, você vai conseguir, Deus vai te abençoar. E você começa a estar do lado de pessoas assim, você começa a realmente ver. E a Bíblia diz assim, sinais seguirão aos que creem, porque nós colhemos fruto do que nós plantamos. Por exemplo, eu disse não. Semeadura, no tempo espiritual. Exatamente. Eu brinquei até com um colega meu, falei assim, eu disse não a 3 portas que se abriram para mim, porque Deus abriu uma outra muito maior, que era o grande sonho da minha vida, e aconteceu. E aí eu falei assim, e outras aqui atrás eu disse não, porque eu sabia que tinha um propósito aqui. Então às vezes você tem aquela percepção de que Deus está mostrando a você o caminho, você vai, mas tem alguma coisa aqui tentando te distrair, que você, opa, aqui não, é até bom, mas eu vou por ali. É a guerra emocional. Isso é para todo mundo, para tudo e para todo mundo, né? Em geral, seja na comunidade ou numa pessoa rica, né? Enfim, mas eu acho que é a questão mais também de estrutura psicológica e emocional e espiritual, um combo de tudo, um pouco de tudo. Eu achei legal, sabe? Porque primeiro, o pastor André, lembra do pastor André? Está em Nova York. Aí. Olha, abriu uma... Josiel, você sabe que uma pessoa abençoar a outra, ele comigo. Chorei, sofri, passei, porque é uma luta. Você sabe que é quebra de paradigmas mesmo, né? Você ia falar, não, um evento, né? A nível do Rio, porque eu não vou sair do meu estado para começar em outro estado. Eu tenho que começar no meu estado. E eu conversando com o presidente da APEB, que é uma associação, o pastor Josiel já passou aqui algumas vezes, ele me botou nacional, internacional, a OMEB me botou aqui em Campos, há muito tempo que eu não queria. Eu falei assim, gente, então a gente precisa fazer algo espiritual, porque se a associação é cristã, ela é espiritual. Cristã que eu tô falando é independente se é católico ou, né? Ela é espiritual. Então, para cobrir uma associação estadual, nacional e internacional, tem que ter um evento espiritual de poder. Exatamente. Aí eu falei com ele, vamos fazer uma imersão. Ele, mas é a imersão. Eu falei, não, é a imersão. O senhor me apoia? Apoia. Tem apoiado, eu falo, pastor, eu desesperar, volta isso. Não, vou morar. Mas abriu para mulheres, né? Abriu para mulheres. Qual é a minha alguns dos maiores problemas? Você acabou de narrar, você narrou melhor do que eu, você fala a Bíblia melhor do que eu.
qual um dos maiores problemas? A religiosidade dentro da religião. Não é? A religiosidade dentro da religião. Nós temos pessoas que, independente, falam, vou lá te ajudar, né? Tô chegando do Uruguai, tô chegando dos Estados Unidos, tô aqui no Rio, vou lá te ajudar. Me dá gasolina, não tem problema, eu saio de Campos, vou lá te ajudar. Mas tem aquelas que também estão presas na massa, que não podem, né? Tem aqueles que estão presos na massa, que não podem. Mas nós esperamos, em nome de Jesus, eu creio que é de Deus para nossas vidas, né? Jesus é meu grande líder, né? Aqui na terra, fala do amor, do bem, né? Ele é o próprio bem aqui, né? Eu não acredito que houve alguém que trouxesse uma palavra melhor do que a palavra que ele trouxe para nós, ele é a palavra viva. Então eu creio que a vontade dele se fará, porque todos nós precisamos nos dar a mão, né? Todos nós precisamos conviver. Os 3 dias no sítio, o que é? É só mostrar e também trabalhar a profundidade. Sim. Sairmos da superfície. Você pode falar melhor do que eu sobre tudo isso, porque saímos da superfície, nós vivemos na superfície. Sim, tanto que às vezes ela é imperceptível. E você me fez lembrar, sabe do que? Existe um empresário de São Paulo, imagina uma cidade louca, igual a cidade de São Paulo. Ali, tem mais gente ali, vamos olhar ali. Depois da Poliana, vem a Ângelo, a Margui Soares, a Simone Cura, a Bianca, o Daniel Braga daqui. Simar da Lagoa, Andréia Jacinto. Gente, vocês são convidados a participarem da nossa programação. Vocês são convidados. Toda semana o Gesiel pode colocar aqui meu nome do Nilo no cartaz. E a gente vai convidando, né? Quando as pessoas quiserem vir, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que têm um projeto, mas não pôde mostrar para ninguém. Participa conosco. Mas você é cristã, eu sou da matriz, e daí, meu irmão, minha irmã, né? Nós somos gerados pelo mesmo Pai, né? A luz que me ilumina vai iluminar a sua vida, ilumina a sua vida, eu tenho certeza, porque todos nós que estamos aqui temos missão na terra. Nós não estamos aqui à toa. Pode ser que eu plante um pé de árvore e ninguém perceba. Embora eu seja muito escandalosa, né, Josiel? Dificilmente eu vou capaz de plantar um pé de árvore aqui dentro da rodoviária. É que eu sou muito escandalosa. Então, aí como eu tava falando, em São Paulo, por exemplo, naquela cidade louca lá, um empresário que já estava super estressado há muito tempo, trabalhando o tempo todo. Ele resolveu ir pro mosteiro. Quando ele foi pro mosteiro, o monge que lá estava, vendo toda a agitação dele, ele era um homem muito agitado, embora ele fosse religioso. Igual eu, assim. Embora ele acreditasse em Deus. E o que aquele monge sugeriu a ele? Desligasse o celular e ele tirar uma semana somente para meditar. Ele saiu junto, só para finalizar, ele saiu para um jardim para meditar junto com o monge, e o monge sugeriu, não fale nada, só observa. Eles começaram a andar no jardim e lá tinha plantas muito lindas e foram embora. Quando chegou a um certo local, ele viu uma rosa que ele nunca havia visto e ela era extremamente linda. Ele foi e disse para o monge, veja que rosa linda. O monge colocou só a mão no ombro dele e falou, acabou a nossa caminhada. Ele, mas nem acabou o caminho. Você acabou de terminar com tudo. Ele, por quê? Porque você se espantou diante da beleza. Eu disse, não se espante nem diante do belo, nem do feio. O que eu quis te ensinar com isso? Não julgue nem aquilo que você condena, nem aquilo que você acha bom. Fique em paz. Estado de ataraxia diante de um mundo totalmente caótico. As pessoas estão loucas, alucinadas como zumbis. Mantenha a ataraxia. E aí o treinamento, o homem voltou outro. Isso se dá uma lição pra gente de que é muito difícil isso no dia a dia, mas para a gente tentar manter essa ataraxia, esse estado de espírito inabalável diante do mundo todo caótico, materialista, estressante, enfim, que te joga para lá e para cá o tempo todo. É emoção atrás de emoção. O mundo é uma massa falida. É muito difícil. Para mim, para você, para todos nós. É toda hora compromisso, é correria aqui, é atender ali quando você vai ver. Rápido, e você cara, vai ver. Não dá tempo. Quando você vai ver, acabou o dia.
E é muito compromisso. Você acumula compromisso. Hoje a gente não está contemplando uma árvore. A gente passa direto pela árvore e não contempla ela. O barulho do pássaro. Aí, no que você falou. Sim, pode falar. Eu acho que quando ele chega ali e fala a árvore é linda, ele já definiu tudo. E tinha um caminho a mais para ele percorrer. Exatamente. Era mais coisas que ele ia ver lá na frente, né? Era mais coisas. E a gente às vezes para, né? No meio do caminho tinha mais coisas pra gente, a gente vai e para, pensa que é só aquilo ali. E não. E é isso aí. Aí eu mesmo, eu me senti assim que eu perdi durante esse tempo, né? De maio a julho, foi pouco tempo para organizar. Eu perdi tempo com pequenas coisas, como a religiosidade do outro, né, como a dificuldade às vezes, né, de alguém ali colocando, eu ficava olhando ali, meu Deus, por que fulano, e por que isso, e por que aquilo. Eu falei, hoje eu estava falando com uns amigos, falei, gente, eu podia ter feito tanto mais, tão mais, né? Mas graças a Deus é o primeiro imersão, é o primeiro. Nós temos vários chamados para outra imersão. Eu quero agradecer por todas as pessoas que se inseriram dentro do projeto, né? Porque não é uma grande festa, nós não temos essa condição. Nós não estamos ligados a nenhuma condição política estrutural. Nós não temos esse apoio, graças a Deus. Sim. Porque a obra é de quem, Josiel? A obra é de Deus, né? E ele vai permitir? Ele não vai permitir. É quem ele permite, né? Independente de raça, cor, religião, né? Nós queremos imergir mais, né? E mais, é mais no profundo, né? É buscar essa força para sair da superfície. Sim. E ao mesmo tempo, profetizar sobre a terra, porque nós sabemos que estamos expostos a catástrofes naturais, nós estamos expostos a essa guerra de divergência de ideias, quando deveria haver respeito, né? Não divergência, você faz aqui, eu vou fazer ali, e vou fazer com o poder que eu tenho, né? Isso aí, na presença de Deus, não vale nada, né? Porque é o Senhor que convence, Ele que converte. Essa casa aqui é prova viva do poder de Deus. A Rádio Aurora é prova viva. Eu não estou falando, porque eu fico indignada quando você fala em Deus, você fala em religião. A pessoa que está lá aí vai começar a olhar um monte de gente que às vezes não tem nem amor pelo outro. Como tem as pessoas que têm amor pelo outro. Não é isso? Nós não temos lá nenhum gospel. Não colocamos pessoas no centro da coisa. Olha lá, ó. Não tem pessoas. Porque você entendeu o que é a imersão. Né? Quem entender que é um encontro, né? É uma celebração ao bem, ao bom, ao dono, ao criador de todas as coisas. Não precisa ter artista gospel, né? Agora, o artista gospel que fala, não, eu vou a esse encontro. Ele é bem-vindo e vai ser bem celebrado, porque você sabe que hoje tanto faz Roberto Carlos como alguns artistas gospel, dá na mesma coisa. As pessoas aprendem na inspiração e cobram, hoje em dia a maioria, né? Aprendeu a palavra, tem que fazer o que, Gisele? Né? Tem que ter, senão... Né? Então tudo isso aí muitas vezes tem atrapalhado um pouco a nossa forma religiosa de ser, né? Então, cuidado com as misturas, eu acho que nós agregamos ideias uns aos outros. Só quanto eu estou aprendendo com você. Eu vou ouvir, vou pedir a José, você pedir licença a você aqui um pouco também. Vou até te convidar. Eu recebi de uma pessoa que eu gosto muito, até repeti o programa dela aqui semana retrasada, quando a gente não estava, que é a Silvia Paz. Sim. Depois, José, eu não sei fazer recorte ainda do programa daqui. Se puder, eu vou fazer o anúncio para ela, porque ela é muito gente boa, não só por isso, mas porque vale a pena, é uma atração cultural, tá? O FDP, Festival Doces Palavras. Shows culturais
todos os dias às 21 horas. Vai ser dia 22, 23 e 24 de setembro. Nós vamos estar lá dia 22/9 com a Karine. Vamos estar com o Matheus e vamos estar com a Lene Moraes. No Jardim do Liceu, pertinho de casa. Ai, na Vila meu Maria. Deus, tem que guardar o autismo na gaveta e sair. Tá lá, na Vila Maria, né? É na Vila Maria? Vai ser ali, a Academia Pedralva também vai estar lá. Ela botou aqui a Praça do Liceu. Vai ser naquela área. Que legal, né? Uma fundação, né? A prefeitura está envolvida, eu vi que tem os patrocinadores, né? A Fundação Cultural de Campos, Festival Doces Palavras. Da organização, nossa amiga Silvia Paz me prometeu que depois ela vai estar aqui para contar aí a repercussão do trabalho dela. Quero agradecer que ela lembrou de mim, me enviou um convite, né? E eu vou dar uma volta, gente. Vai ser que horas? Deixa eu ver aqui de novo. 21 horas. Né? Pô, dá uma saída de casa, vou lá, né? Porque eu gosto desses eventos culturais, nós gostamos. Sim, né? Vai estar lá as academias de letra, o pessoal da Academia Campista de Letra, a Academia de Letras do Brasil, Seccional Campos dos Goitacazes, Academia Pedralva Letras de Artes, o BT. Vai ter a maioria dos poetas e escritores de Campos vão estar lá, todos envolvidos, artistas, pessoas envolvidas com a cultura de Campos vão estar no evento. Muito legal isso, e que é necessário levar esses eventos para as escolas, para as periferias, para dar nova dinamicidade para essas pessoas. Nós precisamos tirar essa coisa mórbida chamada preconceito, acumulação de valores antigos, porque isso faz a cidade ser velha. Sim. Né? A cidade continua velha enquanto nós guardarmos situações que escravizaram, que mataram. Você perguntou quantos anos que a letra existiu, mas quanto que nós evoluímos enquanto terra e quanto nós evoluímos. Quantos anos as escolas ficaram impedidas, quantos anos as próprias Bíblias, porque a Bíblia é um livro histórico, é um livro espiritual, mas é um livro histórico também. Quanto que foi queimado para impedir a nossa evolução espiritual, nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, porque se a gente não desenvolve a inspiração das ideias, o novo não vem. Né? Então, quanto foi impedido e quanto nós impedimos guardando as coisas velhas, às vezes um rancor, às vezes um ressentimento, às vezes um pensamento do mal, quanto nós impedimos, né? Eu até falei aqui do centro, aqui da mulher, eu peço perdão a Deus, porque que a gente fala porque a gente quer ver evolução, mas não para falar mal, não para criticar, porque se eu faço isso, eu atraso a minha vida. Não porque A ou B não vai gostar de mim, mas eu vou atrasar a mim com pensamentos do mal. E os pensamentos que Deus traz para nós são pensamentos de bem, não são pensamentos de mal. Então sou eu e é você. Então não quero fazer programação religiosa, até respeitando você que não é religioso, mas eu tô falando do bem. Sim, claro. Né? De caminhos abertos para todos. Eu tenho certeza, eu creio. Muitas pessoas que têm poder poderiam ter ajudado a gente no Imersão. Ela é de Campos, vai para lá fazer um trabalho de imersão. Nós vamos fazer em Campos também. Nós vamos fazer no Noroeste, vamos fazer aqui na região dos Lagos, vamos fazer em Portugal, vamos fazer em Nova York, vamos fazer o próximo imersão estadual, se eu não me engano, em Fortaleza. Então nós vamos fazer um trabalho, unir pessoas, comunhão do bem. Então, não importa se você, sou católico, sou cristão, sou religioso, não sou religioso, né? Cada um respeitando o outro, é o que importa. Sim. Então, há pedidos, porque foi até pessoas aqui de Campos que me pediu. Pô, você não está falando no Imersão? Por que você não está falando no Imersão?
O imersão, a palavra vai te dizer, né? Algo que nós precisamos, né? E dentro da nossa própria reflexão. Você, Nilson, sabe falar melhor do que eu para ir ao alto, né? Porque por quantas vezes nós somos, perseguidos, mas, não atribulados, não vencidos, porque do alto, né, que tá o poder no alto para profetizar, para que não haja tempestades que destruam a terra, para que não haja um mal, profetizar sobre vidas, né? Falar sobre vidas, coisas que humanamente é impossível, mas com o nosso poder, o meu poder do bem, com o seu poder do bem, com o poder do bem dele, com outras pessoas que estão aí irmanadas em toda a terra, né? Porque nós somos um. Todos nós no bem somos um. Olha o poder que nós temos no bem, né? Se Hitler no mal pôde matar milhares de pessoas, imagina nós no bem, quantas vidas nós podemos salvar. E isso não é uma questão política, não é uma programação política. Nós botamos hoje um tema ali político e nós vamos continuar falando sobre esse tema de política, né? Sabemos que houve algumas... Vamos falar rapidinho aqui, Nilo, então, sobre a questão das novidades eleitorais. Houve algumas mudanças? Sim, poucas, mas houve, né? Houve algumas mudanças aí pro próximo pleito, né? A questão também de mulheres, né? A cota para mulheres, enfim. Deu para você ali? A cota de mulheres foi o quê? Praticamente mudou pouca coisa, não mudou muita coisa, né? Ainda não é o que todo mundo quer, porque na verdade eu sou contra a palavra cota para certas coisas, como, por exemplo, eu falei lá... O dinheiro não vem para todas as mulheres. Não vem para todo mundo, não. Agora vai vir para todas? Não vem. A coligação, aí tem a questão de que os partidos que vão receber realmente o fundo partidário, que vai ter direito a mais tempo de TV e tudo mais, algumas coisas mudaram, proporcional, a eleição proporcional mudou. Vai dividir por igual agora? Não. Vai ficar mais difícil uma pessoa vir candidato, por exemplo, a vereador. Antes a gente conseguia todo mundo, qualquer Zé da pipoca podia vir. Agora vai ficar um pouco mais restrito, agora podemos dizer. Agora pode vir filho de político? Não, é porque na verdade eles agora vão chamar de verdade realmente quem vai conseguir trazer voto, porque quando você fazia antigamente coligação, você usava ali o voto, existe a cota, uma conta que é feita sobre o coeficiente eleitoral, para ver quem entra como suplente, o partido que ganha isso, ganha aquilo. Elencam várias coisas, até mesmo a questão de você estar apoiando uma prefeitura para reeleição, o que você vai ter lá. Então são tanta coisa que mudou ali, detalhezinhos, mas que agora você não vai mais ter aquela facilidade de ser puxado, por exemplo, por conta que tem uma coligação proporcional. Então existe a eleição majoritária proporcional, sendo que 2024 vai ser, em todo o país, claro, mas aqui pelo menos eu acho que vai ser assim, uma das eleições mais acirradas que vai ter. E poucas pessoas vão conseguir se candidatar por causa das dificuldades que vai encontrar. Como assim? Fala pra mim. Não vai ter aquilo tudo que você provavelmente tinha. Por exemplo, tivemos duas eleições totalmente diferentes. Eu vim candidato em 2016, eu tive toda a estrutura que um candidato podia ter. 2004, acho, eu tive muita estrutura em 16. Ainda assim, a estrutura que nós tivemos não fez a gente ter boa votação, porque a gente não estava como majoritária, é proporcional. Proporcional, você nunca, como candidato para elencar ali o partido ou a coligação, você nunca vai ganhar. Até isso porque, é fato. Nós estamos falando a verdade aqui. Nós não estamos falando mentira, estamos falando a verdade. Vamos falar eu hoje estou com vontade de falar do nosso futuro político ali, Josiel Chagas. Aí vamos falar, Josiel, vamos fazer de conta que Josiel é da minha urbanidade, né? Estamos falando difícil aqui. Aí ele vem candidato, mas chega na hora, o partido vai lá, puxa joga Josiel ali sem dinheiro, sem nada. E coitado, nadou. Olha, ficou na praia e se ele for do partido do cara que tá com poder, o cara vai dar lá um trabalhinho pra ele ali, ele vai ficar ali. Eu na época... É assim, José?
Mas eu perdi grande chance, tá? Lá dentro da sua igreja, lá, com pessoas sérias que gostavam de mim, falavam, vem cá, vem que eu vou ajudar. Não, eu falava, não acredito mais não. O cara me bateu tanto, né? Apanhei tanto, eu falei, não acredito mais. Em 2021 já foi totalmente diferente. Estrutura zero, entrou o novo presidente do meu partido na época, eu era já vice-presidente. Normalmente, no mínimo, eu iria para gabinete. No mínimo, eu iria para gabinete com ele. Mas houve já ali um rompimento com toda a estrutura e todo o trabalho social que a gente fazíamos desde 2015. Todos os trabalhos sociais acabaram por causa de uma coisa só. E eu não vou dar nome. Mas essa pessoa realmente tirou todo mundo. Enfim, o fato é que quando... do poder, tem que manter a massa. Só que assim, por mais que eu vim candidato a vereador e eu não estava apoiando a princípio o majoritário aqui, de toda sorte eu sei que eu não iria ganhar, porque eu não pedi para vir. Foi estrutural que eles pediram para vir para fazer o contexto enfim, mas no mínimo por eu estar na posição de vice-presidente na época... normal você seria. Sempre fez política partidária. Eu tô na política desde 2012. Desde 2012. Eu entendi. Eu fazia parte da executiva de um partido. Aí na época eu fui vice-presidente de partido. Sabe lá o que é isso? Agora entendi. Você sabe o que é isso? Entendi. O vice-presidente, normalmente, quando um cara ganha, no mínimo, o que você tem que ter lá dentro? O que você tem que ter lá dentro? Vamos botar aí pra comprar um pó de café, José. Não. Na cafeteira. Pó de café primeiro. Eu não estou falando, só estou falando assim, o que você tem que ter lá dentro, no mínimo? Uma vaga. O que fizeram como você sendo vice-presidente? Isso eu tô falando lá atrás, não tô falando de agora não. Lá atrás, o que fizeram com você? 2016. Não, agora, 21. O que fizeram? Agora? O que fizeram? 2020 foi a campanha eleitoral. Prática já? Não, mas não é isso não. Olha só, veja bem, se um cara é candidato a majoritário aqui, ele é o principal candidato, e aqui vem um outro candidato do partido que é vice-presidente, normalmente o que ele faz? Ele tá vindo para gabinete junto com o cara aqui, mesmo que ele não ganhou. Mas tá aqui, ó, juntinho. O que esse aqui fez? Não, você não, você é para lá. Eu só quero aqui o meu grupinho. Ponto. A partir daí acabou tudo, acabou os trabalhos sociais. O grupo pensa. O grupo pensa, virou massa. Não, o grupo acabou, saiu, todo mundo falou assim, não, isso aqui só pensa nisso aqui, só no próprio umbigo. Aí todo mundo saiu. Enfim. Pensei que era o estômago. Não, só pensa no próprio umbigo. Então todo mundo saiu. Os trabalhos sociais acabou o trabalho para as crianças, enfim, inventou um monte de coisinha. Mas deixa pra lá. Vida de tempo. Então eu vejo que, assim, a política é uma sujeira que, se você entrar nela, você tem que entrar e tentar olhar aquilo ali com o estômago forte. Não, a política, você sabe que a política não é isso, mas a prática existente, muita coisa, eu vi lá dentro muita coisa assim. Porque a política não é isso, você sabe disso, não, né? Mas eu não... A política determinada, né? Você sabe, você aprendeu isso na filosofia. Vamos ver ali quem tá ali. A Simone Cura. Oi, Simone. Simone tá ligada com a gente. A Bianca Teres, né? Daniel Braga, Javierice, Mar, da Lagoa, Andréia, Matheus, Josiel Guimarães. Gente, ó, fica ligado aí na Rádio Aurora. Eu tenho certeza que sempre vai ter alguém nos assistindo, né? Sempre. E vocês são convidados para participar aqui da nossa bancada. Nós vamos estar não só na bancada, mas vamos estar lá fora também conversando com as pessoas. Nós queremos fazer um trabalho secular, mas secular de futuro agora, já nesse tempo da advinda de Jesus. A luz só aumenta para nossa vida, só força. Eu entendi essa coisa que você guarda aí, esse acúmulo dessa coisa que fere, né? A gente é jogado de lado mesmo, mas tem alguns motivos para ser jogado. Primeiro você pensa. Sabe qual foi? Eu sei. Foi a briga desse presidente com o outro presidente que existia, que teve uma briga com o garotinho lá no Rio de Janeiro, por causa que lá injetou dinheiro aqui em 2016 e a estrutura que nós tínhamos era arrancou tudo aqui. Foi muito antes de tudo que você está imaginando. Muito antes. Isso é muito profundo para muito antes. Foi muito antes do que você está imaginando. Isso aqui foi uma coisa política lá em cima, estrutural da instituição religiosa. Vamos mexer aqui porque garotinho, fulano, ciclano. Tinha. Agora é culpa dele. Não,
Não, mas tinha, meu filho. Tá por fora. Tá por fora. Mandou e tudo. Aí falou, ó, só você ter noção, só pra finalizar, em 2016 vocês vão apoiar fulano, nós tínhamos... Eu indico o Josiel e digo a você que ele se elege. Não tem nada a ver com o que você, tipo, você pensou aí, não. Tô brincando, mas tô falando sério. Não, sério, né? Você acha que eu tô brincando, mas não tô falando aí sério? Eu digo assim, eu não guardo nada não, eu sou muito feliz e resolvido hoje, graças a Deus. Por exemplo, recebi um convite para assumir um partido agora. Pelos conhecimentos que eu tenho. Então, graças a Deus, eu não preciso da política, eu não preciso de nenhum político. Eles que vêm atrás de mim. Assumimos, estamos homologando ele agora, então. Tá? Só posso falar dele quando ele tiver homologado, não vou dar nome, porque precisa ser homologado primeiro. Mas o que acontece? Eu fujo da política, a política vem. Só que o que acontece é que tudo que a gente faz é para trabalhar o social, para as pessoas. Se hoje eu quero alcançar aqui para ajudar alguém aqui, a minha mão hoje está assim. Eu não consigo sequer ajudar alguém para um exame. Por quê? Porque lá dentro você não está. Antes eu conseguia. E eu não preciso da política. Que é isso, entendeu? Né? Eu hoje sou resolvido. Eu trabalho com literatura, sou escritor, sou corretor imobiliário, muito bem resolvido. Mas infelizmente existe muita maldade lá dentro. E eu estou falando de alguém que era para ser exemplo. Mas olha só, pra mim não é exemplo nenhum. Olha só, não esperem homens. Não. Né? Maldito o homem que espera no homem. O homem é bicho do próprio homem. Vão te isolar. Toda vez que você for uma ameaça para alguém, vão te tirar, vão te jogar para escanteio. Só no time de futebol que isso não Mas é sabe assim. que isso aconteceu? Né? No time, os caras que são bons botam para jogar. O antigo presidente era com... Isso aí é comum. O antigo presidente... Se ele for muito bom, se o colega for trabalhar, vai botar ele no Roseni, o antigo presidente, na época quando me colocou, o antigo era, eu e ele era fechamento para fechar trabalho social. Ele aqui quando chegou falou assim, eu não quero ninguém desse grupo aqui comigo. Arrancou todo mundo, porque aqui era um trabalho de 6 anos de trabalho social na Terra Prometida, no Codim, favela do Rato, a gente rodava tudo. Comida, roupa, exame, documentação, tudo. Acabou tudo. Mas você sabe o que mais ameaça? Porque você pensa. E ninguém quer quem pense. A ameaça maior é a diferença. A ameaça maior é a luz. Essa é a ameaça maior. Ali vem eu e não é religiosidade. Não é crença, é fé. O que tem coisas, patrão tá na casa, patrão, a Rádio Aurora, o grupo de comunicação Aurora crescendo cada vez mais, não sei aqui, sei lá fora, né? Mas tá tudo bem que já tá refletindo aí o crescimento. Quando a gente pensa, isso incomoda. Então, o que a gente não pode é acumular coisas velhas. Exatamente, por isso que eu digo para as pessoas, o conhecimento liberta. Libertei 1000 escravos, terei liberto outros 1000, se soubesse o que eram escravos. Então o conhecimento liberta você dessas coisas. O vazio existencial, para que você quer isso aqui se isso aqui não serve para nada? Acabou. Mas olha, segue em frente. O que a gente não pode é deixar as portas de oportunidades fechadas. Exatamente. Isso a gente tem que sempre saber que a caminhada ela segue. Ela nunca para. E quando a gente para, a gente atrasa o nosso processo de crescimento. Exatamente. A gente cessa as nossas experiências. E assim, só para poder pincelar e a gente finalizar, eu sou muito grato a Deus porque eu saí de uma comunidade praticamente analfabeto, com a 4ª série. Hoje espanta alguns, né? Hoje eu tenho livros lançados, enfim, eu faço eu faço parte de academias de letras, eu faço parte de várias instituições e não teve poder público que me ajudou. Foi o meu próprio esforço de individual de falar, eu quero ter uma vida que tenha sentido e quero deixar um legado para essa humanidade de alguma maneira. CDL Campus. E é legal, sabe por quê? Porque esse programa ele é autêntico. Nós não temos interesse aqui em estar, tipo assim, construindo massas. É isso aí. Não, nós temos o interesse em desconstruir massas, mas incentivar o livre pensar. Porque quando as pessoas têm a liberdade de pensar, elas vão exercer o dom e plantar a diferença na terra.
mesmo que seja uma árvore. Se você plantar uma árvore, você vai constituir o ar para milhares de pessoas e garantir a vida na Terra. Então não é mesmo. O mais importante que escrever um livro, lamento muito, mas é plantar árvore, porque a árvore ela garante a vida. Ninguém vai ver, mas ela garante a vida. Então, vamos terminando esse programa de hoje. Vamos continuar falando sobre as mudanças políticas. Quero dizer e você sabe, política não é isso. Então, quando a gente fala de mudanças políticas, a gente está pedindo um comportamento novo. Exatamente. Né? Para que haja igualdade, para que haja reinserção social. Todos os dias eu quero falar sobre reinserção social. Eu já falo há anos, desde 2005. Reinserção social, igualdade, justiça, fraternidade. Porque é isso que desenvolve o mundo melhor, a minha, a sua vida, a vida de todos aqueles que estão liderando instituições, né? Porque eles também precisam, muitos deles são pessimamente cercados. Muitos são mais aprisionados do que os próprios presos, porque estão ligados a pessoas que não são boas, impedindo ele. Esses é o que mais precisam de oração. Então, vamos nos despedir, se despeça. Eu agradeço ao convite mais uma vez de Roseli, a todos a programação, e que Deus abençoe a família de cada um de vocês que nos assistiram até aqui. Se vocês puderem, compartilhem depois essa programação, e ela vai ficar aí gravada tanto no YouTube, não é isso? Como também na Rede Aurora de Comunicação. Agradeço a vocês pelo convite. São 197 canais, né? Pela Smart TV, pela Smart TV, mas tem a outra TV também, e também pelas mídias sociais. A Rádio Aurora cada vez se desenvolve mais, e é porque é feito por Deus. Aqui é um chamado de Deus, né? Como tudo que tem na terra, mas aqui porque é com muita batalha. É tudo com muita batalha. Eu sei, eu vivo o ambiente, eu sei. Mas onde tem batalha é vitória todo dia. Josiel, muito obrigado. Que Deus abençoe você, né? Torça por nós lá no Imersão. Já sabe que dia 25, se for terça, vou fazer a programação do Rio. Mas vou fazer, se Deus quiser e Deus quer. E vocês que quiserem participar conosco no Imersão, participem, entre em contato, podem falar comigo. Eu falo com a missionária Wanda, que me ajuda. Eu falo, nós duas somos as mais conhecidas da terra, né? Porque a gente está falando aí com o Brasil inteiro. E sejam bem-vindos à Imersão, seja bem-vindo à Rádio Aurora, e já deu tudo certo em nome de Jesus. Até terça. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.